Boa noite. Já bem emocionada sempre que eu venho a essa casa, muito emocionada. Mas a gente vai controlando essa emoção para fazer o trabalho que a gente tem que realizar. Emocionada pela presença carinhosa dos amigos espirituais. Emocionada pela dimensão que essa casa ocupa nessas terras. Emocionada pela possibilidade de fazer parte, nesse momento, na terra, nessa casa. Nós pensamos para a gente começar o nosso estudo, com um capítulo do nosso querido Humberto de Campos, que foi autor quando estava encarnado na Terra, de obras, né? E quando desencarnou através da psicografia do Chico Xavier, escreveu muitas obras. E uma das obras que o Humberto de Campos tem, e que assim é minha obra de cabeceira, vocês já devem conhecer, que é Boa Nova. O palestrante Haroldo Dutra diz que essa obra é um presente, porque é como se a gente pegasse os ensinamentos dos evangelistas e ampliasse aquilo que Jesus falou, vivenciou e trouxe para nós de presença e ensinamento. A narrativa de Humberto de Campos se amplia e de modo poético ele traz para a gente essa amorosidade, esse carinho de Jesus. O capítulo que nos chamou a atenção diante do mês de aniversário da casa é o capítulo 29, que eu convido vocês a ler. Essa obra tem PDF na internet. Se eu tivesse que fazer uma palestra lida, eu leria esse capítulo, porque ele é maravilhoso. Ele chama-se Os 500 da Galileia. E o Humberto de Campos vai dizendo que depois que Jesus passou pelo suplício do Calvário, que ele foi aprisionado, que ele foi sacrificado e mortificado, seus discípulos, que o haviam abandonado com medo também seguindo o destino do Mestre, estavam em campos diversos, exceto as mulheres que o seguiram, sua mãe, algumas mulheres e João, seu discípulo jovem. Depois da morte de Jesus, depois de Maria de Magdala ter avistado o Mestre, e ele escolheu especialmente a mulher excluída pelo grupo dele, excluída pelo mundo, excluída por diversos motivos, mas Jesus escolhe Maria de Magdala, e Emmanuel, num dos seus capítulos chamado Maria de Magdala, diz que porque ninguém se modificou tanto quanto aquela mulher na presença do Mestre. Então, depois de aparecer para Maria, depois de aparecer no Pentecostes para os seus discípulos, havia no meio dos seguidores de Jesus, não somente dos seus discípulos, mas dos seguidores, aquela multidão que acompanhava Jesus, um sentimento de muita saudade. É assim que começa o capítulo 29 dos 500 da Galileia. Humberto Campos diz que havia muita saudade das palavras do Mestre, dos ensinamentos dele, da presença carinhosa, de vê-lo no monte radioso, falando com todos. Havia muita saudade dentre todos aqueles que seguiram o Mestre. Os dias passaram, Simão Pedro então volta a Cafarnaum para a pesca. Há então vários grupos que voltam às suas atividades e eles se reúnem em alguns momentos. E eu vou tomar liberdade de ler pequenos trechos, porque não tem como a gente ler tudo, né? Nem vou aborrecer vocês com a minha leitura, mas o texto é tão lindo que eu vou tomar liberdade de só ler alguns textos para a gente poder encaixar aqui no nosso estudo da noite. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus ao partir o pão. O trabalho, quanto mais intenso, como que avivava a sua recordação de bom ânimo. E a noite silenciosa reclamava sua bênção amiga. Embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. Falava-se vagamente de que o Mestre voltaria ao monte para despedir-se. Alguns dos apóstolos avisavam que, em visões, sabiam que o Senhor prometera fazer de novo ouvida a sua palavra nos lugares prediletos das suas pregações de outros tempos. Então é assim que o povo esperava. Esperava-se que Jesus aparecesse no monte para falar àquele povo e se despedir. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade dos amigos do Mestre, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces, num sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho. Do céu muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Pois nesse instante de indivisível grandiosidade,
que a figura do Cristo assomou no ponto iluminado dos derradeiros raios do sol. Era ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso das suas primeiras pregações, mas de todo o seu vulto se irradiava uma luz tão intensa que os mais fortes dobravam seus joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presos nas emoções mais belas da sua vida. As mãos do mestre tomaram a atitude de quem abençoava, enquanto o divino silêncio parecia penetrar na alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e, no mais íntimo da alma, lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Então, Humberto de Campos diz que ninguém estava ouvindo a voz de Jesus. Ele falava ao coração daquelas 5 centenas ou mais um pouco de criaturas que o ouviam. E ele diz, e essa fala de Jesus, se a gente acompanhar os séculos, e se sentir agora com seus seguidores, sobre aqueles que estudam o seu evangelho e querem praticar, seria para todos nós. Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do seu coração. Eis que retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhe sigais os passos do escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. Estou pegando só alguns trechos. Sereis a união onde houver separatividade. Sereis sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade, onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como sou fiel, como vos sou fiel. E o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo onde teremos que vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei do amor do nosso Pai. E obediência feliz à vontade augusta. E desde esse tempo, os séculos se passaram na era cristã e muitos vieram em nome de Jesus. Aos seus primeiros discípulos se seguiram grandiosas entidades, grandiosos espíritos de luz, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Kardec, Martinho Lutero, Joana d'Arc, Madre Teresa, e tantos espíritos vieram em nome do Cristo nesse trabalho, fora os anônimos, aqueles que a gente não pode dizer porque a gente não sabe quem são, e são os servidores, os 500 da Galileia que se desdobraram e que até hoje, em nome de Jesus, pregam e tentam vivenciar o seu Evangelho. Nas terras do Brasil, nós temos Bezerra de Menezes, nós temos o Betinho, nós temos Chico Xavier, Eurípides Bassanufo, Irmã Dulce. Em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, em qualquer situação, vem espíritos de luz fazendo esse trabalho, que é o trabalho de divulgar o Evangelho do Cristo, em nome da implantação do Reino de Amor na Terra. Em 1945, um pequeno grupo de pessoas que nos antecedeu, que antecedeu os trabalhos dos 73 anos dessa casa, Ziza, o nome dele é Euclides Mazzara. O Ziza, lá em Barra Mansa, recebeu pela primeira vez o espírito de pai José Cambindo, mentor, que viria então ser o mentor dessa casa abençoada.
Junto dele estava Francisco Caria com Cambone e o seu Bolivar Ribeiro, que então estava começando o seu trabalho mesmo. Esses são os irmãos que a gente nomeia. E tem aqueles que a gente não nomeia, porque se pudéssemos excluir um e falar de outros, nós cometeríamos um erro. Então, a nossa mente, o nosso coração, e eles que estão aqui, vibram conosco, nós vibramos em agradecimento a todas essas criaturas. Por transferência para a cidade de Barra do Piraí, esses 3 vieram, se juntaram a outros adeptos, começaram a se reunir em várias casas, e a gente lembra o nome de Vera Zambelli, a Dona Conceição, onde começaram as primeiras reuniões. Posteriormente o casal doam um terreno, aqui ao lado, né, para a confecção, né, para que fosse erguido o primeiro terreiro, o primeiro centro espírita Pai José Cambinda, que no meio, foi em 1950, que no dia 6 de agosto de 1951 é inaugurado o Centro Espírita Pai José Cambinda. Quantas almas, quantos servidores, quantos seguidores, quanta abnegação, quanto trabalho, quanta saúde perdida, mas ganha em nome de Jesus. Em 1962, numa ampliação desse trabalho espiritual, é fundado então a nossa maternidade da Mãe Pobre. Eu tenho 58 anos, mas me lembro da maternidade da Mãe Pobre, porque a gente não tinha o SUS. Ninguém atendia a essas mãezinhas e crianças que não tinham condição de pagar, mas essa casa, um trabalho lindo, lá na maternidade Mãe Pobre, atendia todas essas criaturas, que encarnadas e desencarnadas devem agradecimento a esses trabalhadores, a esses irmãos das 2 esferas da vida. Em 2003, é feita uma orientação espiritual para que a casa mudasse de endereço, né? Em 2010, o trabalho abnegado. Eu fico imaginando como é que é construir uma casa como essa. E nós estamos falando só do ponto de vista material, porque o ponto de vista espiritual nós vamos falar já. Eu imagino o tijolo, a compra do material, a construção, a contratação, os problemas. Em 2010, esse salão aqui, Salão de Francisco, não é isso? É inaugurado. E posteriormente, né, em 2022, a casa muda de nome e passa a chamar Templo Bandista Pai José Cambinda. Eu tenho certeza absoluta que nesses 73 anos de existência, o que acolheu de almas encarnadas e desencarnadas, nós não podemos imaginar. É um número sem fim de criaturas que foram, sim, abraçadas, acolhidas. Quanta gente aprendeu nesses bancos, quanta gente foi tratada nesse campo. Nessa obra aqui, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, a autora é uma autora material, o nome dela é Sueli Caldas Schubert, é uma estudiosa espírita. Sueli não psicografa, né? Ela faz um trabalho muito importante do conhecimento mediúnico. Quem estuda mediunidade sabe quem é Sueli Caldas Schubert. E nesse trabalho ela faz uma síntese, né? É um livro, mas faz uma síntese de vários compilados, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Emmanuel, Kardec, sobre das dimensões espirituais dessa casa aqui. Para não perder a beleza do que ela fala, eu vou tomar a liberdade de ler pequenos trechos para a gente comentando, para a gente compreender o que encerra essas paredes do ponto de vista espiritual. Ela fala assim: o centro espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Transcende as paredes, aos muros que o circundam e o teto que o cobre. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual que se elabora nos 2 planos da vida, físico e extrafísico, e com as 2 humanidades, a dos encarnados e a dos espíritos desencarnados. Em razão disso, as providências e cuidados da espiritualidade maior são imensos quanto ao planejamento e à organização de uma instituição espírita. Mas à frente, os alicerces espirituais, portanto, são levantados bem antes, servindo de modelo para a obra que se
Até quando as coisas ficam difíceis, parece, né? Que as coisas vão, chega lá e fala, nossa, ficou muito melhor do que era. A gente achou que ia ficar tudo ruim, ficou muito melhor. Por quê? Porque o planejamento é nosso. O planejamento é espiritual, os espíritos já sabem. Eles olham à frente e falam assim, não, fica tranquilo. É igual a nossa vida, né? A gente vai olhando, falam assim, nossa, mas por que está acontecendo tudo isso? Quando vira ali, e às vezes uma coisa muito difícil acontece nas nossas vidas, e a gente lá na frente fala assim, nossa, precisou daquilo para eu ser esse ser que eu sou hoje. Melhor que eu fui ontem, porque amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. Mas eu tenho presente para viver aqui. Então essa casa é uma grande escola que a gente aproveite as reflexões, os ensinamentos, quando a gente está aqui e quando a gente está desprendido do sono. Venhamos estudar junto a espíritos que nos querem bem. E outro ensinamento que o Espiritismo nos traz, que a doutrina dos Espíritos nos traz, tem muita gente torcendo por nós, tem muita gente cuidando de nós, tem muita gente que nos ama e, sobretudo, tem Jesus que governa esse planeta. É nosso irmão maior. E ninguém, em nenhum momento, vai deixar que esse planeta se desgoverne, porque junto a Jesus é uma pleia de espíritos. Ele, há 6 bilhões de anos atrás, quando esse planeta não existia, já era o puro, o amor. Estamos sob a proteção do amor. É o ensinamento que a gente precisa levar para o nosso coração, para a nossa vida. Porque pessoas pessimistas vão ter todo dia. Um dia uma pessoa falou assim, André, você é muito otimista. Eu falei, não, estou igual ao Suassuna, eu sou uma realista esperançosa. Por quê? A doutrina dos espíritos é uma doutrina que fala da evolução, do progresso. Aparentemente, as coisas podem estar piores, é claro, a gente está vendo online, os fatos acontecendo, isso nos dá um pouco de susto, mas ao mesmo tempo devia abrir os nossos olhos para que a gente possa fazer o melhor com os recursos que a gente tem. O texto de abertura fala exatamente disso. Estamos na vinha do Senhor e temos os equipamentos, fala um outro nome, o Emmanuel fala os equipamentos necessários para utilizarmos na vinha do Senhor. Aonde? Na tua casa, na tua vida, no teu vizinho, no teu irmão, no teu trabalho, na casa espírita, em todo momento, com a prece que a gente pode oferecer. Então essa casa é uma grande escola que nos ensina isso. É claro que a gente às vezes fica cansado. É claro que a gente às vezes desanima, é por isso que a gente vem aqui, no repositório de luz. E a gente sai daqui renovado. Ah, mas chegou ali fora, aconteceu um problema, uma mosquinha pousou, já está irritado, está tudo bem. É assim mesmo. Quem disse que seria fácil? Né? Nem se Jesus chegasse aqui agora, ele poderia mudar a nossa natureza, porque a natureza não dá saltos, passamos por um processo de evolução e hoje estamos melhores que ontem e amanhã estaremos melhores que hoje. Faz parte do nosso processo e ele é único, individual, pessoal, da escolha de cada um. A gente pode ajudar o filho, a gente pode ajudar o pai, a gente pode ajudar o amigo, o companheiro de luta, mas é individual. O progresso da criatura é individual e único. E nós estamos aqui, sobre a Jesus, aprendendo nessa escola. Nós temos também a casa espírita, uma grande oficina de trabalho. Aqueles que têm oportunidade de, em algum lugar, fazer alguma coisa pelo outro, desinteressadamente. O Cosme Massa, um estudioso das obras básicas, ele tem um grande estudo, né? Chama Kardecpédia, igual a Wikipédia, só que das obras de Kardec. E ele tem várias palestras lá e várias. Você pode escrever qualquer tema de espiritismo que na obra de Kardec, inclusive as obras que são complementares da obra kardeciana, da codificação, ele trata lá. E ele fala uma grande diferença entre beneficência e benevolência, embora reconheça, né, a grandiosidade da beneficência, ela é diferente da benevolência. Ele fala que a beneficência é a gente fazer o bem. Beneficência é a gente fazer o bem. Então a gente pode fazer o bem por várias questões, inclusive com interesse. O indivíduo pode fazer o bem porque ele tem interesse mais tarde se candidatar. E ele vai atrelar aquilo ali e está tudo bem. Ele está fazendo o bem, é muito melhor do que ele estivesse fazendo o mal. Então tem valor esse bem. Nós podemos fazer o bem para aplacar nossa consciência, porque eu vou fazer o... Nós podemos. Tem valor isso? Tem, porque nós estamos falando do bem. Mas quando a gente trata de benevolência, a gente lembra da questão
em que Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual indicava Jesus, ensinava Jesus, e que ele fala, né, do perdão das ofensas, da benevolência para com todos, e do perdão, da compreensão, da indulgência com as imperfeições dos outros, que ele fala da benevolência. A benevolência é diferente, porque a benevolência requer não interesse pessoal. A gente não discute se a pessoa merece ou não. A gente não quer nada em troca. E aí, quando vem a ingratidão, a gente não tem que se chatear porque a gente não queria nada em troca. Nós teremos esses seres que, aprendendo aqui nos bancos a fazer beneficência, um dia naturalmente vai sair de nós a benevolência, e a gente vai agir, atuar na vida do outro com esse querer o bem. Ponto final. Vocês se imaginam assim? Sim, nós nos imaginamos assim. O nosso mestre é o nosso modelo. Ele é o nosso destino. Chegaremos à perfeição moral, pureza espiritual. E a gente vai treinar muito agora. A gente precisa treinar porque a gente está encarnado aqui. A vinha agora. A oportunidade, embora transitória, é hoje. Com quem eu convivo lá no trabalho, com quem eu convivo na rua, com quem eu convivo em casa, com quem eu convivo na casa espírita, com todas as dificuldades, e a gente vai começar a perceber. Então é o momento da minha vinha, eu vou fazer o melhor. Vamos acertar sempre? Não vamos. Mas a gente vai ter esse alto amor de olhar e falar assim, mas eu já estou tentando. Só da gente perceber as nossas dificuldades é um passo que a gente dá no sentido de crescimento. Só da gente perceber as nossas dificuldades. Porque antigamente estávamos no caminho do mal. Viemos numa encarnação com a doutrina espírita nos concitando a pensar que somos espíritos imortais. Olha aqui, a oportunidade. Se não conseguir nessa, vai conseguir outra, tá tudo bem. Tudo bem. Não tá, gente? Tá tudo bem. Só que aquela pessoa que a gente tem uma dívida, aquele companheiro que a gente precisava encarnar, juntar aqui agora. Quanto tempo demorou para juntar essas peças? Então tá aqui agora. Esse é o ensinamento que essa doutrina traz pra gente. E quando a gente fala que a Casa Espírita é uma oficina de trabalho, a Casa Espírita é uma oficina de trabalho porque a gente está movendo com gente, com pessoas diferentes, diversas, com os problemas, com as vicissitudes, com alguma coisa acontecendo para a gente não ir, mas a gente vai. A gente vai. A gente vai porque a gente quer fazer a nossa parte. A gente vai porque a gente entende que o nosso compromisso é primeiro conosco mesmo e segundo com Deus. Primeiro conosco mesmo, porque só quem pode modificar a gente é a gente mesmo. E com Deus porque Ele é o nosso Pai. Né? Ele nos criou para o bem, nos criou igualmente para o bem. Cada um vai passando. Então essa aqui é uma oficina de trabalho, que a gente possa valorizar essa oficina de trabalho. Tratar essa casa com muito agradecimento, com muita gratidão, porque 73 anos abrindo porta e acolhendo gente, abrindo espaço e acolhendo espíritos, não é para qualquer casa, meus amigos, não é para qualquer instituição. E a governança é dele, é do Cristo. Não tenhamos dúvida, a governança é do Cristo. O Cristo é o governador desse planeta. O Cristo é o grande diretor espiritual das casas que tratam em nome dele. E nós estamos vendo um mundo em que as pessoas estão falando em nome de Jesus, dizendo coisas completamente diferentes do que Jesus viu na terra. Mas faz parte. Que não sejamos nós. Eu tenho certeza que essa casa tem feito um trabalho magnífico. Em nome de Jesus, falando em nome dele, tendo uma oficina de trabalho em nome de Jesus. Então essa casa é também, além do hospital, além da escola, além do lar, o tempo. O tempo em que a gente fala em nome do Cristo. Fala do Evangelho do Cristo. Fala das passagens, das parábolas de Jesus. Que a gente não perca a oportunidade de falar de Jesus nessa casa. Porque se o Espiritismo nos traz ensinamentos profundos, de imortalidade, de comunicação com os espíritos, de pluralidade dos mundos, dos planetas, de reencarnação, só Jesus pode tocar os nossos corações com os seus exemplos, com a sua moral. Não basta se o Espiritismo não tivesse como condução o Evangelho de Cristo, como base o Evangelho de Cristo, de nada serviria. Porque por si só saber de reencarnação não muda as nossas vidas. Por si só, conversar com os espíritos também não transforma as nossas vidas. É preciso
a base de sustentação dessa casa e de qualquer lugar, até da nossa casa. Quando a gente faz o evangelho com a criança na nossa casa, e ele é pequenininho. Quando a gente faz o evangelho sozinho, porque ninguém quer fazer com a gente, e a gente abre o evangelho segundo o Espiritismo e fala em nome de Jesus na nossa casa, é ele que a gente traz como grande convidado. E ele que faz a diferença nas nossas vidas. O calendário cristão não está dividido em antes de Jesus de Cristo por um acaso. Nós estamos falando de um ser que não escreveu nada. De um ser que era quase um mendigo. Se Jesus, nós podemos imaginar que Jesus andava com vestes muito simplórias. Andava no meio da multidão. Dentre os excluídos da época, eu não vou aqui falar dos excluídos de hoje, mas o nosso coração, a nossa mente pode pensar nos excluídos de hoje. É no meio desses que ele estava e que ele está. E é por isso que ele falou, quando fizerdes a um de meus pequeninos, é a mim que você fez. E sabe quando vem um convite, e algum pequenino, e alguém fala com você, fala assim, essa pessoa me achou aqui. A gente pode parar um minutinho e pensar assim, será que não foi Jesus que enviou? Será que nesse momento não estou tendo a oportunidade de, como servidora de Jesus, como aquela que também planejou nessa encarnação, encontrar os ensinamentos de Jesus para crescer um pouquinho? Será que nessa oportunidade vivenciar aquilo que a gente está estudando? Mas isso tem que calar no fundo de cada um. Não temos que ficar achando que isso é para o outro, ou vendo isso na vida do outro. É para nós, para o nosso coração. A qualquer tempo, a qualquer hora das nossas vidas enquanto encarnados nesse planeta, nós vamos vivenciar essas oportunidades. E elas são sutis, meus amigos. Não são para grandes feitos, porque não somos a Madre. Não somos Francisco de Assis ainda. Estamos ainda como aqueles trabalhadores anônimos, mas com o valor disso, de termos o olhar, de sem a grandiosidade da aparência, fazemos a nossa pequenina parte, porque somos seres ainda pequenos, mas únicos. Somos como os 500 da Galileia, os convidados de Jesus. Podem perceber que nessa vida, a gente tem essa oportunidade. Quantas vidas nós passamos sem conhecer esses ensinamentos? Quantas? Quem planejou essa casa e quem organizou esse encontro de hoje e quem nos trouxe aqui nessa noite, confiam na gente. Podem ter certeza disso. Confiam na gente. Confiam que a gente pode. E a gente pode realizar algo que nem Jesus pode fazer de modo efetivo, não sei, de modo sutil, de ensinamento, que é mudar a nós mesmos. Só a gente sabe que precisa ser mudado. Com muita lealdade no nosso coração, com muito amor a nós mesmos. Porque o Cristo, quando deixou de ensinamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como nós mesmos, ele fala que o amor ao próximo, essa caridade ao próximo tem que ser vista pra gente. Olhar a gente com muito carinho, com muito amor, porque a gente já errou muito, nessa vida inclusive. Então é com amor que a gente vai olhar e pensar assim, tudo bem, vamos continuar. Ah, mas a gente já fez isso e alguém vai apontar, tudo bem, nós vamos continuar. Por quê? Jesus confia na gente. Quem nos trouxe aqui hoje confia na gente. Quem trabalhou para essa casa aqui existir há não sei quantos anos atrás, vamos dizer mais de 100 anos atrás, e ela hoje está de pé aqui, a gente entrou por essa porta, confia na gente. O Mestre Jesus confia na gente e é nas nossas mãos. Não vai encarnar um grupo enorme de espíritos superiores para mudar o planeta Terra, não. Está nas nossas mãos essa mudança. E a vinha do Cristo é onde a gente estiver, do jeito que a gente tiver, a possibilidade que a gente puder. Eu, assim, com muito carinho, com muita alegria, com muita emoção, hoje pensei muito nas pessoas que trabalharam nessa casa e que eu pude conviver, encarnados e desencarnados, que eles possam receber a nossa gratidão eterna, nosso carinho imenso, por abdicarem vida, saúde, tempo, sabe? Coisas que talvez eu não consiga fazer nessa vida. Então, a nossa gratidão a essas criaturas que estão aqui e podem receber, tenham certeza disso, o nosso carinho, a nossa emoção, a nossa gratidão. Também estão amparados por Jesus. Podemos ter certeza disso. Eu quero encerrar um pedacinho do Evangelho, no capítulo 20, quando
um espírito de verdade, que nós sabemos que é o próprio Cristo, ou uma pleia de espíritos, da envergadura do Cristo, afiados por ele, falam conosco, no capítulo 20, quando vai trazer aqui a instrução dos espíritos, ele vai falar da missão dos espíritas. A missão de todos nós, que conhecemos a doutrina dos espíritos, e ele fala conosco, os obreiros do Senhor. Eu vou ler para a gente dizer. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, sem outro modo senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo centro do que tiverem esperado. Ditosos que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não vieste dano para a obra. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpe o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante das suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis, na grande obra da regeneração do Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Seremos os últimos ou os primeiros? O convite de Jesus.